Olá, bom dia. Eu sou Alex, amigo de vocês, amigo aqui no Facebook, também no Hub e também no YouTube. E desde já quero dedicar a vocês um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Hoje é 17/10/2024. Quero dizer que nesse dia você tem um dia abençoado, que Deus te abençoe e que você possa estar cada vez mais se voltando a conhecer e entender o pleno amor de Deus por nós através da revelação da sua palavra. Porque a palavra de Deus é quem nos revela a vontade de Deus para nós. E é a palavra de Deus que nos mostra como ele criou este mundo, como ele fez e como ele vem mantendo a história ao longo do tempo, conduzindo os homens à sua perfeita e agradável vontade. E é nessa vontade que eu espero que você esteja dentro dessa graça maravilhosa do nosso Deus, que é a graça da bênção da salvação que veio por meio do descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E agora nós estamos, nesse exato momento, trabalhando na descendência de Cristo, né, a descendência passada, né, a raiz de Cristo, que é o seu antepassado Jacó. Lendo a história de Jacó, entendendo a história de Jacó, para ver como Deus trabalhou com aquele povo que ele chamou, que ele escolheu pela sua misericórdia e pela sua graça, dando um presente a Abraão, Isaac e Jacó, que é a fé e a bênção do descendente e também a bênção da posse da terra. Então, nós estamos aprendendo isso nesses estudos que eu tenho feito e nós estamos exatamente no tempo de Jacó e estamos vendo aí a vida de Jacó. E a vida de Jacó é uma vida um pouco diferente do seu avô Abraão, bem diferente da vida de seu pai Isaac, cheios de desafio, cheios de problemas e dificuldades, porque ele foi morar numa terra, Padã Aram, o qual lá o conhecimento de Deus era quase inexistente. Era os parentes dele, o tio dele, que é Labão, não tem o conhecimento do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, é um povo cheio de uma cultura promíscua, né? Tanto que Jacó casa com duas mulheres, Lia e Raquel, e tem filho com duas concubinas, né? E assim ele dá origem aos 12 patriarcas, aos 12 filhos de Jacó, que vai se tornar, e já se tornou, né? Os 12 filhos de Israel. Então, nós estamos lendo a história e aprendendo. Então, ontem vocês viram o que Deus fez com Jacó, como Deus demonstrou mais uma vez o seu amor, sua misericórdia, aparecendo diretamente a Jacó, e Jacó lutou com Deus e lutou com os homens e venceu. E hoje, agora, nós vamos ler a história do encontro que ele vai ter com seu irmão Esaú. E nesse encontro, eu peço que você fique, acompanhe comigo a leitura para você entender a dimensão do amor de Deus na vida de Jacó. Como Deus demonstra esse amor? Para que você também possa entender que, da mesma maneira que ele amou Jacó, ele também hoje derrama do seu amor, da sua graça sobre a sua vida. O problema é que você não consegue enxergar. E eu estou aqui fazendo essas séries de estudo e de leitura para mostrar exatamente como que Deus, desde Gênesis até Apocalipse, ele é um Deus gracioso e amoroso. E ele lida, trata com os homens, demonstrando o seu amor, o seu caráter, demonstrando o seu juízo nas coisas erradas, sua condenação nas abominações, nas coisas erradas, para preservar o povo de Deus. Apesar do mundo estar no controle,
está aí o governo deste mundo aí, né? Está na mão dos políticos, está na mão dos reis, está na mão do sheik, está na mão de fulano e de ciclano. Na vida daquele que crê em Cristo Jesus, o Senhor reina absolutamente e ele cuida e preserva. E é isso que a gente tem aprendido nessa leitura, para a gente ver o amor de Deus agindo naqueles que são seus filhos, naqueles que seguem e naqueles que crê. E Abraão, Isaac e Jacó é esse exemplo. Eu tenho trazido essa sequência para que vocês entendam. Assim como Deus agiu no passado, preservando e guardando os seus do mundo, Deus também, hoje, através da vinda de seu filho, que é o descendente de Jacó, o qual estava a promessa sobre ele, também nos guarda muito melhor e por uma esperança muito maior. Porque Jacó e os seus descendentes aguardavam, né, a bênção, descendentes já tiveram, e a terra. Só que eles não tomaram posse totalmente da terra. Lhe falta tomar posse da terra. E o reino ser estabelecido desde o rio Eufrates até o rio. Deu uma travadinha aqui, mas voltou. Então, é isso que a gente está entendendo. Tá? Então, hoje nós vamos ver. Ontem, volta para o vídeo de ontem para você poder entender. Assista o vídeo de ontem para você poder entender. E não só o vídeo de ontem, mas toda a série que eu tenho 33, né, partes, explicando de Gênesis 3 até Gênesis capítulo 12. E depois do 12, estamos no capítulo 33 agora. E agora estamos aprendendo como que Deus está lidando com Jacó e está ensinando Jacó a confiar em Deus plenamente, amar a Deus e ter a certeza de que Deus jamais o abandona, jamais o deixa, porque Deus jamais abandona os seus, jamais deixa eles sem um escape, sem uma saída. Antes, Deus está se revelando a Jacó para que Jacó deixe o seu medo, deixe a sua aflição, deixe o medo do irmão dele, Esaú, que ele abandona toda aquela vida que ele tinha como Jacó, porque a palavra Jacó significa, né, o enganador, ou aquele que engana, ou aquele que tentou, né, porque a mãe de Jacó, que é Rebeca, deu nome porque ele lutou com o próprio irmão Esaú no ventre da mãe pela bênção, porque ele queria a bênção de Deus na sua vida. Só que ele lutou e ficou lutando pela bênção, para ter a bênção de Deus na sua vida, só que da forma dele e da maneira dele. E nisso ele errou e pecou. Pecou contra o seu pai, pecou contra o seu irmão, né? Ele pecou contra si próprio, pecou até contra Deus, mas porque Deus o escolheu antes dele vir ao mundo, escolheu ele desde o ventre da mãe dele, Rebeca, que Deus disse lá no poço de Belo Arroy, né, o poço daquele que me vê, ele foi escolhido no ventre da sua mãe, e dito que o mais novo reinaria sobre o mais velho, que é Esaú. Então agora ele se encontra num momento difícil da sua vida, com medo, em pânico, porque o seu irmão Esaú vem com 400 homens. E ele ainda não está plenamente confiante em Deus. E ontem a gente falou sobre isso, assista o vídeo de ontem. E hoje, como está no título da live, Deus vai mostrar mais uma vez para Jacó o seu amor gracioso, misericordioso, que tudo aquilo que ele pensava, tudo aquilo que ele imaginava, que ele construiu na cabeça dele, Deus vai mostrar para ele que era tudo uma ilusão. Tudo aquilo é porque ele é um homem normal, um homem que precisa abandonar o pecado, que precisa abandonar o Jacó, o velho homem, e passar a ser Israel, o príncipe de Deus. Lutou com Deus e lutou com os homens e venceu. Então, agora, nesse capítulo hoje, acho que é o capítulo 33, né? Deixa eu ver aqui, capítulo. É o capítulo 33. Agora, Deus vai mostrar para Jacó o quanto ele ama através da vida de Esaú, a ponto dele ver a grandeza e o amor de Deus, e que ele agora não vai mais ter medo do seu irmão.
Ele não vai mais temer o seu irmão, porque ele vai ter a plena revelação do amor de Deus em relação a ele. E ele vai agora ter um impacto daquilo que Deus faz pelos seus. Todo aquele temor, tudo aquilo que ele tinha no seu coração, vai ser tudo retirado agora pelo amor de Deus derramado em sua vida, pelo que Deus fez no coração de Esaú, tirando toda a mágoa, ressentimento, violência de Esaú em relação a Jacó. Deus fez com que nos 28 anos que Jacó ficou longe da sua terra e da casa do seu pai Isaac, transformou tudo aquilo em saudade, amor, esperança e desejo de reencontrar o seu irmão Jacó. Porque Deus trabalhou também no coração de Esaú. E Esaú ainda está temeroso, porque ele ainda, nesse momento, um pouco antes de encontrar com o irmão, Deus teve um encontro com ele e mudou o nome dele de Jacó, um enganador, para Israel. Porque a partir de agora vai nascer um novo homem. E nós também podemos ter essa mesma oportunidade com o encontro com Cristo, que é o descendente de Jacó, que também é o próprio Deus, que Jesus é Deus. Deus também muda a nossa história, tirando de nós todo o medo. Se você ainda teme, se você ainda tem medo, é porque você ainda não teve um encontro real com Cristo e não tem um relacionamento real com Ele. E você precisa ter um encontro real com Cristo e um relacionamento real para lançar fora todo o medo. E vamos agora à palavra, né? Depois de eu ter feito essa abertura, vamos aqui ler e entender como é que Deus trabalhou graciosamente, maravilhosamente na vida de Jacó. Aqui no capítulo 33, né, na abertura, vai a reconciliação de Jacó com Esaú. Então vai mostrar aqui, né, como é que isso aconteceu, essa reconciliação maravilhosa. Então vamos ler, vocês acompanham. Aqui do lado, né, tá a Bíblia aí. Eu sempre trazendo para vocês a versão NVT, né, que é a nova versão transformadora, para que vocês possam estar acompanhando comigo nessa leitura maravilhosa. Vamos lá? Então, vamos lá então nessa jornada maravilhosa. Jacó levantou os olhos e viu Esaú se aproximando-se com seus 400 homens. Assim que dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Jacó colocou as servas e os filhos dela à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. 7, sinal de perfeição, dizendo ao irmão que ele se submetia plenamente à autoridade do irmão e reconhecia o irmão como primogênito, como autoridade sobre ele. Agora ele se coloca como servo do seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Tá vendo? O choro da reconciliação, o choro do amor de um irmão pelo outro, e a conclusão de tudo aquilo que Deus tinha trabalhado, tanto na vida de Esaú, quanto trabalhado na vida de Jacó. Tá vendo como Deus é maravilhoso, como Deus trabalhou na vida dos dois irmãos? E Jacó não tinha necessidade nenhuma de estar temeroso. Mas foi o velho homem que o levou ao sofrimento, por não ter uma confiança plena na vontade de Deus, do amor de Deus por ele. Então devemos confiar plenamente no amor de Deus, que ele sempre tem o melhor para nós. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram
E o que eram, né? E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muito bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Tá vendo? Como Jacó já muda, né? Como ele já se submete ao seu irmão, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido bondoso comigo. Tenho mais do que suficiente. Diante da existência de Jacó, Esaú acabou aceitando um presente. Então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se, se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei meu senhor em Seir. Tá vendo? Guarde isso aqui, ó. Encontrar meu senhor em Seir. Esaú já tinha largado a sua posição de estar na terra que Deus prometeu dar a Abraão, Isaac e agora Jacó. E Esaú já tinha mudado para bem mais para baixo, né? Bem lá embaixo, lá embaixo em Edom, que é um povo. Esse povo disso aí é um povo que morava ali naquela região, mas Esaú se mudou para lá e tomou posse daquela terra e expulsou aqueles moradores que estavam lá, porque era um povo que não era de fato proprietários e donos daquela terra, porque era o povo dos cananeus. Lembrando que os cananitas ou os cananeus é descendente de Cã ou Canaã, o qual a bênção da posse das terras não estava sobre ele, eles tinham que ser servos e não ser senhores, porque eles se envolveram no pecado de Cã e Canaã, que são seus antepassados, lá quando a gente passou lendo depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, bebeu um vinho, ficou bêbado, e Canaã escandalizou seu pai, fez escândalo, né? Tirando sarro, né? Ou vendo a nudez do próprio pai, o qual era extremamente proibido ver a nudez. E ele vendo a nudez, assim quando Noé levanta, né? Da sua bebedice, abençoa Sem, da onde descende os hebreus e descende o povo de Israel, e abençoa Jafé, que são outros povos ali da Ásia e de várias outras regiões, que eu não posso falar agora para o vídeo não ficar muito grande. Então, os cananitas não tinham direito à terra. Então, por isso que Esaú foi para Seir e expulsou os moradores de Seir e tomou posse daquela terra. E ele está querendo que Jacó vá para lá, só que Jacó não pode ir para lá. Porque lembrando que quando Jacó chama Esaú da casa de Labão, fala para ele ir para a terra do avô dele, terra de Abraão, e para a terra que está peregrinando tanto Abraão como Isaac, e permanecer naquela terra. Então ele não pode descer para Seir, que é a terra de Edom lá embaixo, lá na parte no sul de Israel, e ele de fato não vai. Então por isso que ele sabiamente despede para o irmão ir mais para frente, para o irmão ir embora, para ele se segurar mais atrás e ficar na terra de Canaã. E não ir se estabelecer em Seir junto com o seu irmão. Porque provavelmente ia ter problema lá também. Tá? Então ele não foi. Então ele foi mais devagar. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário. Tá vendo?
Esaú quer deixar homens para estar junto com ele. Se os homens de Esaú ficam, então ele vai ficar na obrigação de acompanhar Esaú até no Monte Seir, até lá naquelas terras. E lembrando que Isaac está vivo ainda, Isaac vai morrer alguns anos mais para frente aqui. Então, mas Jacó não quer acompanhar Esaú, seu irmão, até em Seir, que é Edom, da onde descendem os edomitas, os parentes de Esaú, porque Esaú era avermelhado e era peludo, então por isso Edom, né, vermelho. E Jacó não permite que ninguém da casa de Esaú acompanhe. Não é necessário para mim ter sido bem, não é necessário, né? Esaú disse, né, no 15. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu, não é necessário. Para mim ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, tá vendo? Até Sucote, que é na terra de Canaã, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Então, pela primeira vez, um patriarca, ele fixa uma casa, ele fixa uma moradia, e ali ele fica morando naquele local, né? Com a casa, de fato. Por isso, aquele lugar se chama até hoje Sucote. Que Sucote significa abrigos, né? Abrigos, né? A casa, a moradia, né? O seu pai, o seu avô, Abraão, não fixou casa em Sucote, mas ele esteve em Sucote. O seu pai também não estabeleceu moradia em Sucote, morando sempre em tenda, que é a casa, né? Mas Jacó vai estabelecer uma casa, uma moradia em Sucote, porque ali ele vai erguer um altar e vai falar com o Senhor, é onde o Senhor conversa com ele. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém. Sucote ali é perto de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Aí depois ele foi e se acampou ao redor da terra de Siquém. Lembrando que Siquém é o mesmo lugar onde seu avô, antepassado, teve problema com o rei Abimeleque, e Isaac, seu pai, também teve problema com Abimeleque por causa das suas mulheres. Mas ele agora em Siquém, né, por ali já é outras, né? Abimeleque parece que já passou, e ali é outro rei que vai aparecer, que é o pai de Siquém, no caso, né? Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, aí Amor é o pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Tá? Em hebraico, 100 quesitas. Não se sabe mais do peso ou valor do quesita, né? Que era quesita a palavra. Né? Outra referência aqui. Né, aqui, ó, esse campo aqui, ó. A compra desse campo, só para vocês terem uma noção, quando Jesus vai falar com a mulher quando ele está falando com a mulher samaritana, que esse local aí depois vai ser chamado de Samaria, né? Chegou ao povoado, né? Jesus chegou ao povoado, que ele tá viajando com os seus discípulos, ele chegou ao povoado de Samaritano, de Sicar, que é terra de Siquém, né? Sicar. E no tempo de Jesus chamava Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Esse campo aqui é esse campo que a gente está lendo na história agora, que Jesus vai parar para beber água do poço, porque Jacó fez um poço. Jacó tinha um poço aqui, e Jacó comprou essas terras, né? De Amor, o pai de Siquém. Então Jesus está falando com a mulher de Samaria no poço lá, que ele vai se revelar a ela como o Messias ou descendente,
né, ele vai se revelar bem na terra onde Jacó tinha comprado do povo de Siquém, tá? Então, esse relato e essa história se dá exatamente nessa terra, nesse local aqui. E ali construiu um altar e chamou de El-Hel. El, Elo, Elohe, né? Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Tá vendo? Ele construiu um altar ali naquele local e deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Este é o Deus de Israel. Tá? Então, a palavra em hebraico Elor, né? El aqui, tá? El é Deus, El é o Paran, é o Elohim, é o Shaddai, né? Então é Deus. El, Oró, Israel. O pessoal faz uma pronúncia direta, né? Roé, Israel. Elohé, Israel. A pronúncia é Oré, Israel. O H aqui tem som de R. Então ele se fixou ali e depois, no próximo vídeo, a gente não vai entrar no próximo capítulo, né? A vingança contra Siquém. Isso aqui é uma história também, é uma das histórias perversas que os filhos de Jacó vai fazer contra esse povo de Siquém. Não vou falar agora, não vou dizer, vai ficar para amanhã, aí amanhã você assiste junto comigo. Então, por isso, eu peço, né, que desde já, né, se você puder me ajudar aí, né, compartilha, né, tá passando aí embaixo, compartilha esse vídeo com mais uma pessoa nos seus grupos. Não se esqueça também de dar o seu joinha, seu like, para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo, tá? Mas eu peço de novo, é muito importante que você dê o joinha e marque o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque quando você dá o joinha e faz um comentário aqui do que eu estou fazendo, o algoritmo do YouTube entende que o assunto é relevante, interessante e compartilha com mais pessoas. Então, por isso eu peço que você dê o joinha, o like, faça um comentário para que o YouTube mande e recomende esse vídeo para mais pessoas, porque o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. Então, eu agradeço desde já você que faça isso por mim. E também estou numa campanha aí, está aparecendo embaixo aí o número do Pix, né? Que é o número do meu telefone, que é o 87988254043, que eu preciso trocar esse meu computador, porque ele não é um computador que tem placa de vídeo dedicada e ele não tem velocidade boa para fazer gravação, por isso que fica travando. E eu também não consigo fazer mais lives ao vivo e nem a transmissão da minha igreja também está muito difícil para transmitir. Então eu preciso trocar esse computador por um computador melhor. Tá aí o nome do Pix embaixo, 87988254043, para que vocês me ajudem a juntar um dinheiro para trocar esse meu notebook, que é um computador portátil, né? Porque eu tenho que levar para vários lugares, levar para a igreja, trazer para o trabalho, fazer essa gravação aqui antes de começar a trabalhar, para me deixar ela pronta para postar para vocês. Então é muito importante, tá bom? Então, agradeço a vocês por tudo que vocês já têm me ajudado até aqui, pelo acompanhamento de vocês, né? Vejo que vocês realmente se interessam, então obrigado pela atenção que vocês têm dado e dedicado todo esse tempo a esses estudos que eu tenho postado. Mas tudo isso eu faço pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, que para ele cresça cada vez mais na sua vida, para que você entenda e compreenda o amor de Deus na história dos patriarcas, porque é a partir deles que vem a promessa para nós, que a gente já viu, que Deus prometeu que no descendente de Abraão, no futuro,
todas as famílias da terra seriam abençoadas no descendente dele. E Jacó é um dos descendentes de Abraão, e que de dentro da descendência de Jacó, desses 12 filhos de Jacó, a partir de Judá e a partir de Davi, vai nascer o descendente que vai abençoar todas as nações, que abençoou a sua vida e que está abençoando a sua vida. E que se você compartilhar esse meu vídeo, né, e se inscrever no canal, dar o joinha, e se você compartilhar e fizer isso, mais pessoas vão entender e compreender esse amor maravilhoso de Deus e vai também ter essa bênção do descendente sobre a sua vida. Então, por isso é importante que você compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas também sejam abençoadas, para que elas entendam e compreendam o amor perfeito de Deus, assim como Deus derramou do seu amor sobre a vida de Jacó, e todo o medo que ele tinha em relação ao seu irmão, o texto que a gente acabou de ler, a história que a gente acabou de acompanhar, como que Jacó teve uma reconciliação maravilhosa. Então, um exemplo de hoje é Jacó viu como Deus agiu no coração do seu irmão, que o seu irmão, em vez de vir matar, destruir, acabar com o seu povo, acabar com os descendentes de Jacó, o amor de Deus prevaleceu sobre a vida dele e Esaú recebeu, como mesmo Jacó diz, como um anjo de Deus. Correu, abraçou Jacó, chorou com ele, com certeza se reconciliaram, pediram perdão um ao outro pelo que fez, e assim Jacó pôde ver o grande amor de Deus na vida dele. E passando esse período, agora ele vai se acampar ali perto das terras de Siquém, e passando esse período, vai vir mais problema. Jacó vai ter mais dificuldade. E agora é dentro da sua própria casa, com os seus próprios filhos, que não tem Deus ainda, que não tem um encontro com Deus, porque esse encontro é pessoal, é intransferível. E nós vamos acompanhar, a partir de agora, vamos entender como os filhos de Jacó se comportam, como eles são e como eles trazem muito desgosto ao seu pai Jacó. Então, o próximo vídeo vai ser agora Deus tratando com Jacó, já tratou, já mostrou o tamanho do amor e o cuidado que ele tem, e nisso Jacó cresce e aprende, e os próximos vídeos agora será a família de Jacó, os filhos de Jacó, como eles são, aonde moram, onde vivem, o que comem, o que bebem, o que vestem, como se comportam. E vocês vão ver como eles se comportam, como o relacionamento deles com o mundo é um relacionamento conflituoso. E eles ainda não entenderam o amor de Deus e a graça de Deus na vida deles, como Abraão, Isaac e Jacó entendeu e estava vivendo. E por isso vai ter muita luta, muita dificuldade. Mas isso fica para os próximos capítulos. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima quinta-feira e que você amanhã, né? Talvez eu vou, quando eu faço esse vídeo, às vezes é num dia anterior ou é no mesmo dia. Eu não sei que horário eu vou postar esse vídeo. Mas quando você estiver assistindo é porque ele já foi postado. Então Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser e Ele quer e há de permitir. Olá mais uma vez. Eu venho aqui nesse pequeno vídeo pedir um favor a todos vocês que me acompanham, tanto no YouTube, Facebook e no Rama. É pedir um favor a vocês que me ajudem compartilhando esse link, e não só o link, mas os vídeos também, para que as pessoas possam se inscrever no canal da igreja, que é no canal da minha igreja, onde eu faço transmissão ao vivo, todos os domingos. E lá eu preciso de no mínimo 50 inscritos no canal da igreja, para que eu possa fazer a transmissão pelo celular. Pelo computador eu já consigo fazer. Só que eu preciso fazer também lives pelo celular, quando não der para fazer pelo computador. Só que pelo celular, eu não posso fazer ainda, porque precisa de no mínimo 50 inscritos. Pelo computador eu já consigo, mas pelo celular não. Então peço a você, todos que assistem o meu vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook ou no Rumble,
Eu vou deixar um link aí, ou o link está abaixo, ou está acima, na descrição do vídeo que vocês assistem do meu estudo aqui. E vocês clicam nesse link, vá lá e se inscreva no canal da igreja. Tá? O canal da igreja é esse aqui, ó. Tá? É Primeira Igreja Batista de Calumbi, PE Brasil. Tá? Então vá lá e se inscreva nesse canal para que eu tenha no mínimo 50 inscritos para mim fazer as lives transmitindo direto pelo celular. Tá? Então, desde já, eu te agradeço, continua assistindo o vídeo e muito obrigado por vocês estar aí acompanhando nessa história maravilhosa que é a história dos antepassados do povo de Israel, né? Que vai trazer o descendente que vai abençoar todos nós, todos os povos, línguas e nações da terra. Então, meu muito obrigado, Deus te abençoe, obrigado por se inscrever no canal da igreja e continue acompanhando o estudo aí, em nome de Jesus Cristo. Amém.